Salmo 56. Quem é que ama a palavra de Deus? Quem é que escuta minhas mensagens no YouTube? Levanta a mão. Inscreva-se. Apóstolo Aldemir Oficial. É um salmo de Davi. Quem já ouviu falar de Davi? Tem como transmitir o culto amanhã, bispo? Transmite do jeito que você quiser. Gente, quem está me assistindo, quem está me acompanhando amanhã, acompanha pelo canal Apóstolo Aldemir Oficial no YouTube, ao vivo, a partir das 6 da manhã, e também no TikTok, amém? Amanhã de manhã. Quem já ouviu falar de Davi? Davi foi um dos homens mais abençoados que a terra já viu. Quem é que gostaria de ser muito abençoada ou abençoado? Levanta a mão. Você acha que eu sou abençoado? Quem acha que eu sou abençoado? Espera aí. Quem já me viu chorando? Um abençoado chora também? Mas Jesus chorou? Chorou. Você quer ser abençoado? Eu vou ensinar para você. Deus vai falar para você o que você tem que fazer para ser abençoado. A sua bênção não depende deste ou daquele homem, desta ou daquela mulher, não. A sua bênção depende de você, quer dizer, depende de Deus e principalmente de você. Davi, ele foi um dos mais abençoados que a terra já viu. Lá em 1 Samuel diz que Davi, oh Jesus, tem misericórdia. Minha filha, por favor, por favor. Ah, meu pai. Ela não tem que ouvir a palavra? Como é que você vai, filhinha? Como é que você vai fazer para ouvir a palavra? Como é que você vai fazer? Como é que... Oh my God. Have mercy on me, Lord. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ah, peraí, ó. Receba as bênçãos calado agora. É porque cada milagre o pessoal quer gritar. Peraí, rapaz. Deixa acumular, no final você grita. Né? Ó. Davi teve 20 filhos, 19 homens e uma mulher. Tamar, exatamente. Davi teve 19 homens e uma mulher. Depois teve outros, mas o que a Bíblia mostra. Um dos filhos de Davi chamava-se Absalão. Quem já ouviu falar? Ele amava Davi, o pai? Não?
Não. Absalão foi um dos perseguidores do pai. E tentou o quê? Matá-lo. Como se sente um pai que o próprio filho quer tirar-lhe a vida? Absalão queria matar o pai Davi, o rei Davi. Davi tinha um outro filho que se chamava Aminon, é isso? Que era o príncipe, o herdeiro, teria que ser o herdeiro da coroa. E este violentou a própria irmã, a Tamar, que era a única filha de Davi. Ele a violentou, a estuprou. Como é que se sente um pai numa situação dessas? Olha lá. Forçou-a a se deitar com ela. E o Absalão, revoltado, matou o irmão, e o pai soube disso também. Davi teve problemas? Sim ou não? O filho, Absalão, queria matá-lo. Aminon, que foi morto pelo Absalão, pelo irmão, ambos eram filhos de Davi, violentou a irmã. Como se isso não bastasse, Davi já vinha de uma perseguição, de um sofrimento. Eu estou falando de forma retroativa, porque Davi, ele, lá no começo, foi preterido pelo próprio pai e pelo profeta Samuel. O que quer dizer a palavra preterido? Quem sabe? Rejeitado. Rejeitado. Preterido, rejeitado. No passado, eu vivi isso na minha casa. E Deus me fez pastor dos meus irmãos. Davi viveu isso na casa dele. Deus o fez rei da família. Então, Davi amou a Deus como ninguém mais entre os mortais amou. Ninguém. Nunca houve na terra um ser humano, não estou falando de divindade não, divindade é Jesus. Nunca houve um ser humano que amasse a Deus como Davi. Olha para mim. Eu queria dizer uma coisa para você que é a mais pura das verdades. Você não precisa de mim ou desse ou daquele. Se você amar Deus com todas as suas forças, Deus vai escutar todas as suas orações. Presta atenção. Presta atenção. Davi foi preterido, foi rejeitado, esquecido. Porque Jessé, o pai, só se lembrou dos irmãos de Davi. Quantos irmãos Davi tinha? Não, tinha 7. 8 com ele. Não era 7? Olha lá. Deus falou para o Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque eu me provi de um rei lá. Rei.
Um menino mal acabado, vivia lá no meio do pasto, cuidando dos bodes, lá das ovelhas, mas tinha coração de rei. Você acha que Deus está preocupado com a aparência? Não. Deus está preocupado com outras coisas, outros atributos físicos Deus escolhe de acordo com o coração. Você pode não ser o queridinho da família, você pode não ter fama, viver no anonimato como eu vivia, mas se você ama Deus, então você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Davi amava Deus e tinha um coração de servo de Deus. O profeta Samuel, ele foi 1 milhão de vezes maior que Valdemiro Santiago. Se colocar Valdemiro perto do profeta Samuel, vocês duas aí, o que eu falei? É você mesmo que está olhando para mim. Essa aí do lado é quem é? É sua irmã? É você mesmo, morena aí, ó. Atrás, a que está com a touquinha. A que está com a touquinha olhou para trás. É você. Não conversa, porque eu estou vendo tudo daqui. Por favor. Não conversa. E eu sou enjoado. E eu sou mineiro. Lá do meio do mato. E da zona da mata, né? Deus falou para o profeta, vai lá na casa do Jessé, ele foi. Quando ele chega na casa do Jessé, saiu um moreno dos olhos verdes, parecendo um sultão, mas bonito, rapaz, 1,90 m, que nem precisava pentear os cabelos, era só soprar. Deus falou para Samuel ir lá escolher alguém. Samuel viu aquele moço, Eliabe, e disse consigo, Samuel disse para quem? Ele disse consigo, significa o quê? Alguém ouviu ele falar? Alguém ouviu ele falar? Não, pensamento. Certamente está perante o Senhor o seu. Ele estava certo? Não. Ele era profeta 1 milhão de vezes maior do que Valdemiro. Isso significa dizer que ninguém tem o direito de te julgar, condenar ou absolver, subjugar ou dizer como será o seu amanhã. Porque quem cuida do destino dos escolhidos chama-se Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Você acha que existe algum profeta na terra comparado a Samuel? Não, eu não acredito. Mas ele errou. Mesmo os profetas erram. Eu não estou falando de profecia, estou falando de profeta, que é homem, é carne. Profecia, se ela veio de Deus, ela se cumpre 100%. Se não veio de Deus, não se cumpre. Se não cumprir é porque não veio de Deus.
O profeta falou dele mesmo, está escrito isso. Então, Deus falou para Samuel: Samuel, não atente para a sua aparência, para a altura, não. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante, porém o Senhor vê o quê? O que o Senhor vê? O que é coração? Coração é o quê? Exatamente, pensamento. Coração que ele fala não é o coração de carne, não. Porque isso aí pode até trocar hoje em dia, não sei se você sabe. Sabia ou não? O que Deus vê em você é o que você pensa, o que você sente. É a forma. Você está ouvindo eu falar, minha filha? Eu vou perguntar. Eu te falei. Tudo que conversa aqui eu estou vendo. Presta atenção. Presta atenção. Deus não vê como vê o homem vê o que está diante, porém o Senhor vê o quê? Coração. O que você está pensando agora, Deus está sabendo. O que você está vivendo, Deus está sabendo. E aí Deus falou isso para ele. Então ele falou para o Jessé, o seu segundo filho. Aí passou também o segundo. Deus falou, não é esse também não. Olha lá. Então Jessé fez passar a Samar. E assim vai embora. Assim fez passar Jessé os seus o quê? Segura nesse versículo 10 aí. Olha bem para isso aí, ó. Olha bem para isso aí, ó. Olha o escritor como colocou. Assim fez passar Jessé. Jessé era o pai. Os seus o quê? Diante de Samuel. Jessé fez passar o que diante do profeta? Seus 7 filhos. Jessé tinha 7 filhos? Tinha quantos? 8. Porque o outro, o 8º, ele, na opinião do pai, não tinha futuro, expressão, não tinha qualidades ou qualificações que pudesse chamar a atenção do pai. Em outras palavras, ele era o menor deles. Não só no sentido físico. Ele não agradava muito ao pai, mas ele conseguiu tocar o coração de Deus. O sucesso do homem, a vitória do ser humano, está exatamente nisso, em conseguir agradar a Deus. Se você conseguir agradar a Deus, o governo pode não gostar de você, as autoridades podem não gostar de você, podem armar ciladas contra você, como fazem comigo. Mas se você conseguir agradar a Deus, ninguém consegue te destruir. Ninguém. Porque nem pai nem mãe
nem autoridade alguma consegue cuidar de você como Deus consegue. Isso serve para os bispos, pastores, obreiros, para todos nós, empresários, autoridades políticas, do judiciário. No passado, grandes autoridades já chegaram para mim e disseram: nós vamos destruir você. Um chegou a perguntar para mim, ele disse: eu sou amigo do homem. Você é amigo de quem? Você conhece a história? Eu, na hora, só lembrei do Senhor. Falei: eu sou amigo do Pai, né? E se você souber o que aconteceu com esse sujeito? Um sujeito na televisão, um repórter famoso, falou: eu vou acabar com você. Eu falei: vamos ver. Ele está onde? Eu não sei. Sei que sumiu. Não está na terra mais. Você deve saber o que aconteceu. Deus cuida de você como ninguém cuida. Como ninguém cuida. Você que gosta de tocar nos ungidos de Deus, um outro aprendizado que Davi deixou, um legado, foi que naquele dia que Samuel foi na casa dele, e Jessé fez, segundo a Bíblia, olha que interessante, qualquer pessoa que foi ignorante em relação à Bíblia, leiga, e lê isso aí, ela vai dizer, Jessé só tinha 7 filhos. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Dá a impressão que ele teria mais algum filho, não? Não. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou o profeta Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Sem que ele venha. Existe uma mesa gigantesca preparada para o povo de Deus. De repente você nem estudou, nem teve muita oportunidade na vida, como eu também não tive. De repente você está vivendo o pior momento da sua vida. Deus manda te dizer que nessa mesa grande, gigantesca, tem um lugar para você. É? Quem prepara o lugar é Deus. E ali tem o seu nome. Por mais que queiram, ninguém consegue tomar o seu lugar à mesa. Ninguém. Um dia eu estava perdido, estava prostrado, aflito, passava fome. Eu era jovem ainda, eu saí de casa aos 14 para 15 anos. Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. E eu tinha vontade de morrer. Eu pensava, acho que nem Deus me conhece. Aí eu descobri que Deus montou uma mesa
maior que esse planeta. E ali colocou uma cadeira para mim, mas eu não sabia. Quando ele falou que o meu lugar estava ali, eu falei, então eu vou tomar o meu lugar. E ninguém pode sentar no seu lugar, ninguém. Ninguém. Não interessa o seu nome, sua origem, seu passado. O seu lugar está garantido na mesa do Deus Todo-Poderoso. Politicamente falando, foi a forma como Samuel agiu. Samuel viu um bonitão, com cara de príncipe, falou, esse deve não, certamente, ele falou. Deus falou, não. E aí foram passando aí. E Samuel fez passar os 7 filhos, vírgula. Não passou os 7 filhos. Você pode passar quem você quiser na frente, mas o lugar do escolhido de Deus ninguém toma. Ninguém toma. Ninguém toma. Isso eu garanto a você. Eu sou prova disso. E o profeta, então, quando Deus falou, nenhum desses 7 aí, nenhum desses 7. Você tem mais algum filho, então? Ao Samuel, aí o Jessé, tem o mais moço, né? Ele não se lembrava daquele, ó. É possível que até um pai ou mãe esqueça o filho. É difícil, mas é possível. Muitos anos na frente, Davi falou assim, Davi se lembrou desse episódio, acho que é o Salmo 27, se eu não me engano. Ele fala assim, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha lá, é isso, filho? É o 27? Ele deve ter lembrado disso aí, né? Lembrou? Ele lembrou. Olha o que o Davi fala, ó. Isso aí é difícil, hein? Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então Davi, ele se lembrou que o pai não colocou na lista. Não apresentou o currículo dele para o profeta. O profeta estava à procura de um rei. E o pai Jessé não mostrou o currículo dele. Como é que era o currículo de Davi? Você sabe como é que ele preencheu o currículo dele? Como é que ele preenchia? Ele escreveu assim, ó, Deus, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, até chegar embaixo. Está lá no Salmo 34. Ele falou, bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha o que ele disse, bendirei o Senhor em quê, igreja? De dia, de noite, de manhã, de tarde. Mas não é só quando está feliz que é para bem dizer. Bem dizer é falar bem, não é isso? Então ele disse, vou falar bem de Deus o tempo inteiro. Naquele tempo em que o filho queria matá-lo, ele estava feliz? E ele falava mal de Deus? Não, ele falava bem de Deus. Quando o outro filho dele violentou a filha dele, a irmã,
no caso. Ele estava feliz? Não. Mas ele falava bem de Deus? Falava bem de Deus. Você fala bem de Deus quando está desempregado? Quando está sem dinheiro, você fala bem de Deus? Quando está doente, você fala bem de Deus? Você, bispo, quando é tirado de um estado, de uma região, de uma igreja, você fala bem? Ou você se sente injustiçado? Quando alguém chega com uma dívida para você pagar e você não tem dinheiro para pagar, você fala bem de Deus? Não responda para mim, não. Eu ficava pensando por que o Davi terminou os dias dele mais abençoado do que qualquer outro. Porque Davi amava a Deus acima de tudo. Teve uma ocasião que ele falou assim, depois que Deus enriqueceu o Davi, olha só, Deus deu ouro e prata em abundância para Davi, fazendas, animais, olha lá, Deus deu tanta coisa para Davi. Davi orou e falou assim, o Senhor é o único bem que eu possuo. É muito forte. É verdade isso aí, filho? Olha lá. Olha lá. Salmo 16. E era uma música dele, olha lá, banda, um hino de Davi, ó. Tá? Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Davi podia falar assim, ó, eu tenho muitos bens, eu tenho fazendas, mansões, ouro, prata, porque ele já não era mais o cuidador de cabritos, de ovelha. Lá em 1 Samuel diz que Davi era um empreendedor, e ele lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Você já viu isso? Mas ele virou para Deus e falou, o Senhor é o único bem que eu possuo. Então, o sujeito falava, vou falar bem de Deus o tempo inteiro. E acordar de manhã, alguém deu a notícia, ó, seu filho está vindo te matar. O seu outro filho, o príncipe, violentou a sua filha, a irmã dele. O rei Saul, a quem você serve, olha só. O rei Saul, a quem você serve, botou um exército atrás de você e vai te matar, vai te cortar em pedaços. Davi começou a fugir. Davi fugiu para uma cidade chamada Gate, cidade dos filisteus. Ele apavorado, porque Saul queria matá-lo, o rei Saul, com inveja dele, ele foi para Gate. E ele pensou, lá Saul não vai me procurar, porque Saul tinha medo dos filisteus. Davi se esqueceu que muitos anos atrás, ele próprio matou o líder dos filisteus, chamado Golias. O que aconteceu quando Davi chegou em Gate? Ele foi preso. O reconheceram. Você está mostrando a Bíblia, tá? Fala lá para o menino mostrar. Olha lá. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam aonde? Põe na palavra hino. Hino. Quem sabe o que é um hino? Quem cantou hinos aqui hoje? O sujeito foi preso, xingou, murmurou, reclamou, blasfemou, amaldiçoou a Deus. O que ele fez? Cantou um hino.
E ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Ele foi buscar refúgio lá na cidade dos filisteus, porque Saul queria matá-lo. Seria como eu sair daqui do Brasil para buscar refúgio em algum país, chegar lá o líder mandar me prender. E ele cantou um hino e falou, e orou: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me, e me oprime pelejando todo dia. Davi estava numa fase que a tristeza vinha para ele todo dia. Que fase que você está vivendo? Será que você é daquelas que já acorda com uma má notícia, que tem carregado uma tristeza, uma frustração? Eu digo a você, Deus cuidou de Davi e Deus está cuidando de você. Sua fase vai passar, porque a de Davi passou. A de Davi passou. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Olha só. E ele diz assim: em me vindo o temor, ou seja, o medo, hei de confiar em ti. Davi também sentia medo? Quem já sentiu medo? Levanta a mão. Quem já sentiu muito medo? Medo de morrer, medo de não pagar dívida, medo de perder o emprego, medo de perder a mulher, de perder o marido, de perder o filho, de perder o pai. O medo está sempre rodeando-nos. Todo mundo que é de carne e osso tem medo, em alguma fase da vida. Mas o que você não pode é perder a confiança. Se o medo bater, mas você confiar em Deus, ele vai embora e Deus dá a resposta para a sua vida. Amém? Em me vindo o medo, o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Neste Deus, é só esse aí. Nenhum outro Deus você pode botar a confiança, porque os outros são invenções dos homens. Neste Deus você pode botar a confiança. Neste qual? O que abriu os olhos do cego hoje aqui? O que botou o paralítico para correr aqui? O que curou o canceroso, purificou o leproso, ressuscitou a criança? O Deus que me tirou lá do meio do mato, sem estudo, sem casa para morar, sem comida para comer, sem roupa para vestir. Amarrei uma trouxinha pequena, botei nas costas, sem documento algum, sem dinheiro, nem para comer um pão com mortadela. Passaram muitos carros, caminhões, e eu acenava para eles. Eu fui andando para Leopoldina. Quem já ouviu falar em Leopoldina? Eu fui andando, passei por Laranjal, peguei a BR, saí da estrada de terra, de barro, entrei no asfalto e fui rumo a Leopoldina. E eu acenava para os carros que passavam.
ninguém me dava carona. Parou um caminhãozinho e cheio de ferros, de coisas em cima. E ele perguntou para mim assim, eu nem sabia, ó. Hoje eu descobri que naquela época ele era macumbeiro, porque ele está na Mundial e ele falou isso aí, não sei se vocês viram isso. Ele apareceu, quem viu isso aí? Eu não sabia que era macumba, não sabia de nada não. Ele falou, você vai para onde? Eu falei, eu sei lá para onde eu vou. Eu não tenho para onde ir. Mas eu fugi. Ele falou, sobe aí. E eu estava morrendo de fome. Ele parou num lugar, num posto para descansar. Enquanto ele descansava, eu fui e lavei o caminhão dele. Ele veio, estava terminando de lavar, limpar. E ele falou, eu vou te dar uma ajuda. Me deu um dinheirinho lá. Não lembro mais que moeda que era, uns 10 contos lá. Isso aqui é para você pagar a passagem, quando eu te deixar num ponto. Eu falei, nada, isso aí é para eu comprar mortadela e pão. Comprei pão e mortadela. Comi como há muito tempo eu não comia. Hoje eu estava na fila entregando o projeto. Eu estava entregando o projeto. Eu vi a imagem de um senhor passando aqui. Ele olhou para mim e falou, eu sou sobrinho do Jamil. Ele passou aqui agora há pouco. Aí eu falei, ele falou, o senhor lembra dele? Eu falei, lembro. Esse aí é o que me deu carona, ó. A gente se encontrou lá no Ceará. Meu coração quase parou. Porque eu lembrei que naquela época eu não conhecia Deus. Mas Ele tinha reservado o meu lugar à mesa. O menino miserável, sem rumo na vida, e o macumbeiro motorista de caminhão. Tanto o menino quanto o macumbeiro, ambos tinham um lugar na mesa. Eu peguei o meu lugar e ele já pegou o dele e agora está na presença de Deus. Você pode ser espírita ou católico ou não ter religião. A mesa é grande o bastante para ter o seu lugar. Se você não pegar, ele vai ficar lá, mas existe o lugar para todo que quiser tomar o lugar. Todos. O Jamil era o dono de uma venda, que eu comprava o salame, o pão. Não comprava nada, eu pedia para ele. O sobrinho dele está aqui, só que já é um senhor também. Mas é bom você saber, você que é sobrinho do Jamil. E eu fiz um teste com ele, eu falei, então você tem um primo que é pastor nos Estados Unidos. Ele falou exatamente, ele falou o nome dele inclusive. Lá de Cisneiro. E eu, um tempo atrás, aí eu encontrei o homem que me deu a carona. Eu nem sabia mais nada sobre ele. Ele falou, ele começou a ver na televisão, eu era pele e osso. Eu tinha 1,90 m com 15 anos de idade já.
E eu pesava 63 quilos. Ele falou para a mulher dele assim, para a cearense, que fisgou o coração dele numa dessas viagens de caminhão. Aqui de Minas Gerais, foi lá para as bandas do Ceará, uma cearense fisgou o coração do homem. Ele ficou por lá. Ele falou para ela: esse aí é um rapaz que eu dei carona. Ele falou. E insistia, assistindo. Deus foi mudando a vida dele. Quando ele falou para mim que ele tinha me dado carona, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu falei: aonde? Eu sabia. Lembrava tudo, né? Eu sei tudo que passou comigo. Aonde e como? Ele falou direitinho. Você lavou meu caminhão? Ele lembrava. E tem muita gente que se mata porque não sabe que existe um lugar na mesa para ele. Tem muita gente que desiste de viver porque desconhece o seu lugar na mesa. Se abate, se afasta do Pai, porque não consegue enxergar. Então grava isso: na mesa de Deus tem um lugar para você, na grande mesa de Deus. Davi estava lá em Gate, estava preso. E aí ele vai e fala: tem misericórdia de mim. E no versículo 3: em me vindo medo, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha, e nada temerei. É óbvio que Davi, quando foi preso, sentiu medo. Pensou: estava fugindo do assassino, o rei Saul. Os filisteus me prenderam, agora vamos matar. Mas quando ele começa a cantar um hino, quando ele começa a invocar Deus, o coração dele se encheu de fé, de coragem. Porque quando você busca Deus, Deus alimenta você, te fortalece. Aí ele diz: põe a minha confiança e nada temerei, porque aí ele já estava forte. Igreja, hoje você vai sair daqui forte. Hoje você vai sair daqui forte. Você vai sair daqui abençoado. E continuando o texto, Salmo 56. O sujeito saiu às pressas de Israel, foi para uma terra de um povo inimigo, fugindo da morte. E olha o que ele diz, mostra lá: que me pode fazer o mortal? Interrogação. Tem hora que a gente foge, sabe por quê? Porque esquece do escudo que é Deus na sua vida. Mas quando a gente lembra, a gente vê que o mortal, ou seja, o homem, por mais que ele seja investido de autoridade, por mais que ele tenha recurso, ele não vai poder tocar em você, porque você é uma ungida de Deus. Porque você é um ungido de Deus. Aliás, o próprio Davi falou isso. Quando teve o Saul à disposição dele, ele falou para matá-lo. Ele poderia se vingar do Saul. Um soldado dele, um servo dele falou: pego a lança e cravo nele. Saul estava dormindo. Aí Davi disse o quê? Meu pai, não o mates, Davi disse, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente?
Davi teve a chance de matar o maior inimigo dele na terra. E podia justificar-se diante de Deus, mas olha o que ele fala. Ele sabia que Saul, embora estivesse desviado, perdido o temor, havia sido ungido lá atrás pelo Samuel. Então ele falou, não toca nele, falou para o soldado dele, não mate. Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido de Deus que fica inocente? Qualquer que se levantar contra o ungido de Deus será punido por Deus, foi isso que ele disse. E eu já vi isso muitas vezes. Muitas vezes. Quem já fez você chorar será cobrado por Deus. É isso que ele está dizendo. E o texto continua no Salmo 56. Davi dizendo para Deus, todo dia torcem as minhas palavras. Todo dia torcem as minhas palavras. Arrumaram um processo contra mim terrível nesse país. As autoridades, uma jornalista frustrada, derrotada, se candidatou por um partido maldito, não conseguiu se eleger, teve 1.700 votos para deputada federal. Fez uma denúncia no Ministério Público que eu estava vendendo semente mágica e afirmando que a semente mágica do Valdemiro curava a Covid-19. Eu desafio qualquer um na face da terra colocar o Valdemiro falando no texto ou no vídeo original que semente cura Covid-19, porque nos meus mais de 40 anos de ministério eu sempre afirmei, só Deus pode curar. Sabe o que fizeram? Pegaram 43 minutos de mensagem. Pegaram 43 minutos de mensagem e editaram e fizeram 3 minutos. Aí você consegue colocar qualquer palavra na boca da pessoa. O pior é que fizeram uma edição grosseira, que o juiz não conseguiu perceber. Eu pedi perícia na fita, na mensagem, mandei a mensagem original de 43 minutos, meu diretor, um dos meus diretores, mandou. Pedi a perícia, a polícia constatou que adulteraram, você sabe da história, não sabe? Eu vendi alguma semente mágica para vocês? Não, mas eu fui processado, multado pelo Ministério Público em mais de 300 mil reais. Recebi uma multa, até o secretário-geral da ONU na época falou besteira, falou mal de mim, em inglês lá, no discurso, que chegou lá. E eu tive que ir a fórum, ir à presença de juiz, e 2 jornalistas, e vários veículos de comunicação foram no embalo, Bandeirantes, SBT, revistas, todos, Jovem Pan, e foi provado que eles são mentirosos, caluniadores e levianos. Eu posso afirmar isso, porque a perícia comprovou, Valdemiro não disse que semente cura. Por exemplo, pegaram a palavra, Valdemiro falou, Deus cura. Tiraram Deus e botaram, quando Valdemiro falou, a semente é a palavra de Deus. Aí pegaram a semente e cura, emendaram, para me incriminar. É o país que nós vivemos. Fui até o fim e provei
E ultimamente o juiz perguntou para mim, na presença desses dois jornalistas derrotados, na presença deles, perguntou para mim: como pastor, o senhor os perdoa? Falei: já os perdoei. Mas excelência, justiça é razão, perdão é misericórdia. Eu os perdoo, mas eles vão pagar pela calúnia que fizeram acerca do Valdemiro. Perdão é uma coisa. Não sei por que o juiz disse isso. O senhor os perdoa? Eu até achei estranho, porque o magistrado sabe que perdão é misericórdia, é compaixão, e justiça é razão. Eu tenho razão. Nesse caso, eu tenho razão porque eles mentiram. Eu nunca afirmei, eu nunca toquei na glória de Deus, ou dei a glória de Deus para quem quer que seja, porque a glória é exclusivamente de Deus. Eu ia cometer um erro aqui agora, uma injustiça, falar que nenhum desses veículos se retrataram. O UOL se retratou, através do Feltrin. Botou lá um texto, vamos colocar aqui em primeira mão, que foi provado que Valdemiro não vendeu semente. Só que os outros que fizeram a calúnia não se retrataram. O processo vai continuar contra eles. E mesmo aquele que se retratou, se você derramar numa montanha um saco de penas, você pode catar quantas penas você conseguir, que não vai pegar todas. Tem gente que ouviu falando que eu sou charlatão e que vendi semente mágica, e quando eles se retrataram, nem todos leram o texto ou ouviram o áudio. Então, esse tipo de gente só tem um jeito de botá-los no eixo. Mexa no bolso deles através de um processo, e eles vão cuidar da vida deles. Mexa no bolso, porque eles não têm amor a ninguém e não estão preocupados com a obra. Eles queriam denegrir a minha imagem. Por quê? Porque eles não se conformam com isso aqui que vocês estão vendo, que o mundo está vendo, ó. Eles falam: Valdemiro está acabado, ninguém vai na reunião dele. Passa a grua ao vivo, ao 12:09, aqui em Belo Horizonte. Vai lá, mostra aí. Eles não aceitam isso. Só que eles não podem destruir o Valdemiro, porque Deus preparou um lugar na mesa para o Valdemiro. Então eles não podem. Ninguém pode derrotar você, porque tem um lugar na mesa para você. Tem um lugar na mesa para você. Então, continuando. Todo dia torce as minhas palavras, ou seja, editaram a fita, torceram as minhas palavras. Olha só, isso é bíblico. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal, disse o Davi. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como guardando a hora de me darem cabo da vida. Sabe quantas vezes já tentaram me matar? Eu nem lembro mais quantas vezes, mas a bispo falou que foi mais de 8 vezes. Você já acompanhou algumas delas, não já? E se eu disser para você que teve alguns deles que, tiveram alguns deles que me mataram sem eu morrer? Vai me dizer que você nunca viu um lacinho na internet e uma imagem do Valdemiro deitado lá, a bispo fizeram uma montagem. Brasil perdeu um profeta. Quem já viu isso aí? Você já viu
Eu estava mortinho da Silva. Mentira. A última vez que me mataram fazem 15 dias. Vocês já viram isso aí? Botaram lacinho, botaram imagem. Você deve ter aí, ó. Alguém tem aí para mostrar a última? Mataram o Valdemiro. Mataram nada, o Valdemiro está aqui. Mas aí já é o cúmulo, me perdoe, da insanidade. Porque o sujeito fala isso, o Valdemiro entra ao vivo. Vamos falar, o espírito do Valdemiro está lá na televisão. Está lá no YouTube, está lá no TikTok. E teve uma senhora, esposa de um moço, que a gente sempre vai lá no sítio dele, ligaram para ela, meus pêsames, morreu o seu pastor aí, o Valdemiro, né? Falaram com o helicóptero, tinha caído comigo, com a bispa indo para o Rio de Janeiro, e coincidentemente a gente foi para o Rio de Janeiro nesse dia. Aí tem gente que endoidou. Um sobrinho meu, que dirige comigo, anda comigo, ligaram para ele, o empresário ligou para ele, ô Valmir, que meus pêsames, seu tio morreu, né, acabou de falecer, né, fica tranquilo, confia em Deus, tal e coisa. Ó, pregaram para ele. Ele falou, rapaz, que raça é essa? Estão doidos para matar o Valdemiro. O Valdemiro já passou de 4 décadas anunciando as boas novas. Olha lá, põe aí. Uai, olha lá. Uai, essa aí eu não tinha visto, né? Essa aí é nova. Que mataram, não mataram, mas que o Valdemiro estava fininho naquela foto, estava. Mas não dá para fazer uma salada, bispo, para eu voltar a ficar assim, olha lá. Olha lá como ela estava fininha, filho, olha lá. Slim. Rapaz, estou tão gordinho agora. É porque quanto mais quer me matar, mais eu engordo. Lá em Cisneiro tem um ditado, não sei, aqui em Belo Horizonte. Praga de urubu. Como é que é? Ajuda aí, ó. Praga de urubu magro não pega em boi gordo, é isso? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Eu gostei daquela foto lá, filho, aquela lá. Mas porque eu quero voltar a 2017. Ali eu não podia. Aquela outra ali eu não estava morto, não, mas estava bravo pelo jeito daquela outra lá. Luto, Valdemiro Santiago, ó. O mundo está o quê? Carente de Valdemiro Santiago. Até parece que o mundo precisa de mim, rapaz. Ué, eu tinha 53 anos quando me mataram? Ó, vou fazer 60 já, hein? Agora dia 2 de novembro, tá? Mostra essa outra lá para ele, luto. Esses assassinos estão me matando, mas eles não conseguem, olha lá. Luto. Famoso pastor evangélico. Mas vamos em frente, vamos lá, esquece agora. Esquece o luto e vamos ao churrasco. Eita Deus! Ó, Valdemiro já morreu um monte de vezes. E se eu falar que tem gente aqui que quando viu isso pela primeira vez acreditou? Seja sincero, quem acreditou quando viu? Você acreditou? Mas você já me conhecia assim, já ouvia a minha mensagem? Então você ficou triste? Você ficou triste? Então você gosta de mim? Ele acreditou, tá vendo? Por isso que eles fazem isso, porque tem gente que acredita. Raça de víboras. O pior é que quanto mais eles me matam, mais eu engordo, igreja. Eu estava fininho em 2017, hein, bispo, olha lá. Rapaz, eu vou só na salada. Hein? Agora, onde eu vou, tem um negócio assim meio feijoado, você viu, né? Aí não dá. Ó, deixa eu dizer para você. O Deus que cuida do Valdemiro é o Deus que cuida de você. Amém? Olha o que o Davi falou.
Olha o que o Davi falou. Espiona os meus passos, como guardando a hora de me dar o quê? Cabo da vida. Ah, mas ele fez uma oração pesada ali. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Ou seja, devolva para eles o que eles querem colocar sobre a minha vida. Davi falou. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Quem sabe o que é odre? Quem sabe? Você sabe o que é odre? É uma vasilha, é um recipiente onde se guarda, se colocava vinho, né? O meu pai tinha um odre quando eu era pequeno. Mas era de colocar pólvora, porque meu pai tinha uma soca para caçar os bichos para a gente comer proteína, lá na roça, lá em Cisneiro, quando tinha bicho ainda lá. Quando eu era menino, isso há 53 anos atrás, ele tinha um odrezinho cheio de pólvora, é um saquinho de couro com a ponta de madeira ou de bambu. Quem já viu isso aí? Quem já viu? Nesse caso, aí ó, isso aí ó, ele tinha um desses. Deus tem um odre gigante, e tudo que você chorou até hoje está lá, e Ele é o único que sabe quantas lágrimas caíram ali no odre dele. Recolheste as minhas lágrimas no teu. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Sabe o que você precisa saber? Que Deus é por você. Só isso. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você lembra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Virou até música. Então, é o que você precisa saber. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho fama, eu não tenho um nome, ninguém conhece. Olha, e Davi tinha o quê? O Jessé fez passar os 7 filhos dele na frente do profeta. Ele só tinha 7? Não. Mas Deus falou, vai lá no meio do pasto. Você sabe o que é pasto? Quem sabe? Vai lá e pega o Davizinho lá, porque a comida está esfriando. Quer um conselho? Não deixa a sua comida esfriar, toma logo o seu lugar à mesa. Diga para Jesus: eu te recebo como meu Senhor, Salvador da minha vida e da minha família. Diga para Ele. E aí Ele vai falar: senta-se e vamos cear. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Igreja, olha para mim aqui. Esse mesmo Davi disse assim: pagarei
todos os meus votos a Deus, todos os votos que fiz, ou o voto que fiz. Não é verdade, filho? Mostra lá. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Olha só. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo. E aí no 15 ele fala: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, você só vai quando Deus quiser te levar para Ele. Valdemiro, não adianta botar lacinho, escrever texto, só vou quando Deus quiser. E quando Ele me largar por aqui, eu vou cuidar de vocês. Quando Ele me levar, canta no meu velório, tá? Canta, você não conhece não, Soldado Ferido. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos. Amém. Você conhece? Quem conhece? Levanta a mão. Conhece, né? É um dos hinos mais conhecidos no planeta, não é? Hein?